2, 3, 4. Jesus, e eu andarei pelas ruas de ouro com Ele ali, e o céu é distante, mas a fé que há em mim aproxima do céu onde eu vou morar. Estou perto de ir, lá no céu vou morar. Com Jesus vou estar lá na glória vou cantar no céu. O tempo apressa, cumprir-se agora, podemos provar. Veja aos seus redores tudo que escrito está para o fim deste século, cumprindo está. A trombeta soará, uma noiva subirá ao céu. Irei pra lá, vou poder me assentar na mesa do rei pra participar. E vou me ajuntar aos milhares de santos, patriarcas, arcanjos, querubins, serafins. Muito lindo será, quando todos lá chegar.
os irmãos do ministério, no grupo da igreja. E, na verdade, eu não consegui todo o valor de... Quanto que era que eu pedi aos irmãos para pagar a internet hoje? 120. Falei, irmãos, eu não tenho 120 reais para pagar a internet, para transmitir, porque o diabo tentou impedir o máximo no culto passado. Mas o nosso Deus operando, Satanás não tem poder de impedir. Então, teve irmãos no nosso ministério que nos ajudou, mas não consegui arrecadar 120 reais. Enquanto o Valdemiro Santiago está pedindo 10 milhões para pagar as dívidas dele. E certamente daqui a um pouquinho ele está agradecendo ao povo lá, que deu 50 milhões para ele. Como que a obra de Deus é difícil, né? Como que a gente viver da fé é difícil. 10 milhões, eu nunca vi nem 1 milhão na minha frente. E o cara pedir 10 milhões, um dia ele pediu 8 milhões de reais e ele pegou e arrecadou 21 milhões. A pergunta é, por que Satanás não fecha o coração das pessoas para ajudar ele? Por quê? Porque ele não ataca o diabo. Ele não resgata almas do inferno. Porque ele não tem autoridade nenhuma para curar ninguém. E além do mais, as curas que acontecem, todas elas que eu já presenciei de membros vindo aqui, são mentiras. Agora, é possível que 1% da cura que acontece lá é a fé de alguém? Eu acredito. Mas quando o homem profano, que diz ser homem de Deus, que diz, se você não crê que vai receber sua cura, você vai receber a sua cura pela minha fé. Mentiroso. Se fosse assim, Jesus, antes de subir, de ser arrebatado, ele curava o mundo inteiro. Olha quantos milhares foram atrás dele e nem todos foram curados, porque muitos voltaram para casa sem ser curados. A Bíblia diz que em certos lugares ele curou a todos, mas em outros, mais de 20 mil pessoas que comeu 5 pães e 2 peixes, que multiplicou, que era 5 mil homens, fora mulheres e crianças, totalizando aí na teologia mais de 20 mil pessoas na primeira multiplicação. E o que acontece? Um dia veio uma mulher aqui com a sainha curtinha, aparecendo todas as rodoviárias. Eu pedi para ela se consertar, mas ela não fez a mínima. Estava filmando aqui, eu disse, aqui nós somos casa de oração, não é um templo. Aqui nós estamos invocando um Senhor Deus de respeito. Antigamente os católicos entravam na igreja católica e tiravam o chapéu. Antigamente os crentes entravam num templo de pedra onde tinha uma igreja, onde tinha a igreja de Deus, e eles ali tiravam o boné e tiravam o chapéu. Hoje eles entram de chapéu, de boné, de coturno, de tênis da Nike com a língua para fora, com correntão no pescoço, e acha que verdadeiramente Deus está aceitando a sua adoração. Mas se esse templo aqui de pedra fosse casa de Deus, será que ele entrava mesmo? Por que aquelas pessoas não conseguiam tocar na arca? Por que aqueles que tocavam morriam quando tocava na arca? Porque a glória de Deus estava dentro da arca. E por que a glória de Deus estava dentro da arca? Alguém sabe? Não sabe? Porque aquele povo pecador imundo não estava apto para receber a glória de Deus dentro dele. Aí a glória de Deus estava dentro da arca, que lá tinha o cajado de Moisés, lá tinha o pão que desceu do céu lá, e lá tinha as tábuas da lei. Mas existem muitas denominações no templo de pedra que satanizam o povo e colocam uma arca da aliança em cima do altar e fazem com que os povos o adorem. A Universal do reino de Zeus. Irmão, por que eu falo de igreja? Tem gente que me odeia quando eu falo da placa da igreja deles. Eles ficam roxo, laranjado, azul. Eles dão pitilique, eles dão infarte. Eles querem me engolir quando eu falo da igreja, do ministério, do nome da placa da igreja dele. Tem crente da IPDA, da Deus é Amor, que quando eu falava, ele só faltava me engolir. Mas depois ele foi ouvindo a verdade que ele não conhecia foi libertando ele. E ela, sabe, quando eu era assembleiano, minha família toda, 95% da minha família é assembleiana. Os outros são batista, quadrangular, etc, etc. Os outros também são macumbeiro, feiticeiro e tal, aquilo outro. Então veja bem, então quando alguém falava pra mim, Assembleia de Deus, que nada, vocês crentes da Assembleia de Deus, não sei o que, eu falava, aí meu irmão, vem cá, tá falando da minha igreja, o pau vai quebrar. É isso que eu aprendia no templo de Salomão. É isso que eu aprendia no templo de Herodes. É isso. Enquanto os presidentes estavam comendo caviar e tomando cachaça e bebendo cerveja juntamente com outros líderes de outras religiões, eles colocavam a gente para brigar com o irmãozinho. Cumprimenta aquela irmã não, porque ela é do diabo. Não cumprimenta aquele irmão não, porque ele é do diabo. Aquela igreja lá, ela anda no pecado, cheia de vaidade, diz aquilo outro, não é irmão seu. A igreja, o templo de pedra, que tem uma igreja chamada CCB lá dentro, que é a sua placa, eles não cumprimentam ninguém que não seja do ministério deles,
de irmão. Sabe o que você é deles? Hã? Sabe o que você é do povo da CCB, da Congregação Cristã no Brasil? Hã? Isso, é primos. Ah, primão, como é que tá? Filho do cão miserável, tá precisando ir pros quintos dos infernos. As doutrinas desse povo nasceram aonde? Dentro do templo que chama-se sepulcro. Infelizmente, irmão, eu aprendi a estar no sepulcro. Infelizmente, eu aprendi a ficar podre dentro do sepulcro. Até hoje estamos no sepulcro. Mas eu posso dizer uma coisa: eu posso estar dentro do sepulcro agora, mas eu digo que dentro desse sepulcro tem uma igreja sadia que está esperando, uma noiva sadia que está esperando a voz do noivo chamar, sai para fora. Eu quero nesta noite que você agora grave essa última mensagem que pode ser que Deus está trazendo nesta noite para o teu coração. Às vezes pode acontecer o arrebatamento e você pode ficar porque você é o crente idólatra, você é o crente herodiano, você é o crente nicolaita, você é o crente balaítas, o crente Balaão, o crente nicolaita. Sabe quem era o povo Herodes? O crente Herodes eram políticos. O crente Herodes, herodianos, era o que misturava com políticas. Satanás conseguiu levar em 2022 milhares de crentes herodianos para o lado dele e vão sofrer as penalidades a partir de 2023. E nós inocentes também sofreremos se Jesus não arrebatar a noiva? Sim, mas o meu sangue, se for derramado, está nas costas desse filho do capeta, do diabo, que entregou a vida dele para o diabo, correndo atrás de um tal de Bolsonaro. Bolsonaro, eu falei mal. E outros até fazendo culto com a bandeira do PT, adorando o Lula. Raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura que há de vir contra ti? Crente político não entra no reino de Deus. É por isso que a ira de Deus vai decapitar milhares de crente político. Aqui nesse lugar mesmo, nesse bairro, eu via na igreja de baixo, ali na igreja quadrangular. Embora eu batizei na quadrangular, embora sendo um assembleiano, fui tocar na quadrangular e lá eu batizei. Mas eu posso falar que lá não tem homens e mulher de Deus? Não posso mentir que lá não tenha. Lá tem homens e mulher de Deus que estão cegos, guiados por cegos. Na Batista, na Quadrangular, na Assembleia, na Deus e Amor, em todos os ministérios existe um povo remanescente que estão cegos, estão dormindo como as 5 virgens loucas, ou bem melhor, como as 5 virgens prudentes, estão tosquenejando. Antigamente eu condenava todos, porque não andava na santa doutrina. Mas o Espírito Santo de Deus me dizia: não, filho, aqueles ainda lá na igreja católica tem homens e mulheres que são remanescentes, estão cegos espirituais, mas quando a minha palavra chegar até a casa deles, eles vão vir até a mim. Eles estão dentro do sepulcro. Você sabe o que significa esse templo que nós estamos aqui? No mundo espiritual? Sepultura, sepulcro. Você sabe que nós aqui ainda, estamos ainda, muitas das vezes até, alguns estão mortos e não se apodreceram porque estão ainda com formol. E o formol não deixa o corpo se apodrecer assim. Eu já trabalhei na alimenta avícola e eu cuidei muito daquelas incubadoras, e eu mexia muito com formol. Era aquilo que conservava. Quando eles querem conservar mais o velório de uma pessoa, 2, 3 dias, 4 dias, eles colocam o quê? Formol. Esse formol no mundo espiritual não é usado por Deus, porque Deus não precisa de formol para fazer o corpo permanecer intacto. Apenas ele disse: uma gota do meu sangue traz vida ao que está morto. Mas a gente era o crente roxo. Já ouviu dizer uma história que o diabo colocou um jargão no meio dos assembleianos chamado crente roxo, assembleiano roxo? Alguns até exaltam a sua placa de título de religião. E Jesus não veio e nem exaltou religião nenhuma. Pelo contrário, ele combateu os judeus ortodoxos, porque os messiânicos entendiam a sua voz. Deixa eu perguntar para vocês que estão aqui, vocês estão me assistindo. Quando um menino chamado Jesus Cristo, Salvador do mundo, nasceu, havia um rei de Etipas que deu ordem a procurar um menino fingindo para adorar, mas ele queria o quê? Ele queria o quê fazer com o menino? Matar. E esse menino era quem? Jesus Cristo. E o nome deste rei chama-se o quê? Herodes. Talvez o Etipas. Então Herodes, eu não esqueci da oração não, porque quando você navega no oceano do Espírito, tem mais conteúdo do que você navegar na internet. Infinito. A internet é finita, mas o oceano do Espírito você navega eternamente e nunca chega no fim. Nós cantamos assim: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali eu adorarei.
Nós somos a última geração, nós somos a geração do arrebatamento. Então eu não vou morrer. Eu não vou morrer de jeito nenhum. De jeito maneiro, filho. Eu vou viver. A Bíblia diz que eu vou ser transformado, vou ter um corpo de glória e eu vou subir para o céu, glorificando e cantando o hino da vitória através da som da trombeta. Quem vai comigo, diga glória a Deus. Existe muito crente que ele bate tanto no católico, que o católico anda tanto na idolatria, que o católico adora Maria, João, que adora Manel, que adora São Jorge, que adora São Tomé, que adora tanto santo que na verdade nunca vi esse existir na Bíblia. Mas eles até criam santos para adorar. E ele começa a bater no católico, porque o católico é idólatra, e ele pega a Bíblia e começa a ler Apocalipse 22:15, que diz: os idólatras não entrarão no reino de Deus. Mas ele esquece que ele aponta um dedo para o católico e 3 para ele. Porque enquanto o católico defende as suas imagens, a sua religião e placa, ele não tem diferença nenhuma também em defender a sua placa de religião e seu pastor, que é um lobo devorador muitas das vezes. Às vezes ele idolatra até mesmo o filho. Você sabia que você também pode idolatrar um filho? E se você colocar o seu filho acima de Deus, você já era. Eu conheci uma senhora que eu não sei por que Deus me usou para realizar o desejo dela. Mas eu particularmente, como homem carnal e vingador na carne, eu dizia para ela: que o teu filho morra e vá para o inferno. Se a senhora não quer a mim, que você é exemplo de Deus, então que morra também e vá para os quintos dos infernos. Essa é a situação da carne humana, né? Uma coisa que anjo sempre queria fazer para nós aqui é pregar. E por que Deus não deixou os anjos pregar para nós? Alguém sabe? Você sabe? Você sabe? Mateus 22, 29 diz: errais não conhecendo a escritura e nem o... Então você está errado em não conhecer. Deus não deixou os anjos pregar para nós, porque anjo não pode testemunhar milagre na vida deles. Como ele poderia chegar para mim e falar: olá, Paulo Sérgio, eu quero falar de um homem chamado Jesus, que ele cura, salva, batiza e leva para o céu. Eu iria perguntar para o anjo e falo: bom, ele cura. E de que enfermidade ele te curou? Ele ia dizer: de nenhuma, porque anjo não fica doente. Anjo não come, não bebe, não caga, não mija. Então eu ia dizer para ele: se ele não te curou de nada, você não tem o que testemunhar, acreditar no seu Jesus. Então seria uma catástrofe anjo pregando aqui, porque anjo não tem poder e nem autoridade para expulsar demônios. Eu tenho poder e autoridade para expulsar demônio e para amaldiçoar demônio aí. Mas o arcanjo Miguel, em sua contenda lá em Judas capítulo 1, versículo 9 a seguir, ele contendeu com Lucifer, com Satanás, a respeito do corpo de Moisés. E eu aqui simulo e paro para entender como uma parábola. Está lá: o anjo Miguel puxa de cá o corpo de Moisés, Satanás puxa de lá. E fica aquele serra vai, serra vem, serra vai. Mas o arcanjo Miguel poderia proferir maldição contra Lucifer? Não, porque ele não tem poder para amaldiçoar ninguém. Mas ele tinha poder para dizer para Lucifer: que o Senhor te repreenda. Agora eu tenho poder para amaldiçoar Lucifer, para amaldiçoar aqueles quintos dos infernos ali, para amaldiçoar o sem de macumba, para amaldiçoar o macumbeiro, para amaldiçoar a isso, aquilo, outro. Bom, eu tenho poder. Mas a minha Bíblia diz que mesmo eu tendo poder, eu não posso usar contra a imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, quando a Eva, que na verdade quem pecou foi a Eva. Mas na verdade o diabo não estava interessado na Eva. Existem muitas mulheres que se intitulam pastora. Para ser pastora tem que ser cabeça. E se ela é cabeça, então Cristo é o cabeça de quem? Então Cristo é o cabeça então da mulher. Olha o que o diabo inverteu. Colocou a mulher em cima do altar, tirou o homem e desceu. Porque a Bíblia diz: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem. É o cabeça da igreja e a igreja é o homem. Aí a mulher sobe em cima do altar e começa a paparicar lá e talaricar. Tá parecendo aquelas galinhas choca cantando, você entendeu? Distribuindo um monte de revelação que não existe. E aonde uma mulher comanda como pastora, eu digo que a igreja vira baderna. Porque a Bíblia diz que Deus não criou a mulher. Deus não criou a mulher. A mulher não é imagem de Deus, mas ela é imagem do homem. Está escrito, 1 Coríntios 3, capítulo 11, versículo 6, 7, 8, que diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Por isso que quando uma mulher se intitula de pastor, ela é feiticeira. 1 Samuel capítulo 15, versículo 28 diz assim: o pecado de rebelião é o mesmo que feitiçaria.
Você crente pode ser o feiticeiro sentado aqui, fazer feitiço para alguém e você causar o mal a alguém, sem este alguém, na verdade, saber que foi você. Quer ver uma coisa? Tem muito crente que está dentro do templo de pedra e é o lugar certo para lançar maldição, não é? Chega um irmão e fala, olha, eu vou fazer uma prova do melhor emprego da minha vida. E este alguém olha para este alguém e fala, você vai fazer uma prova? Ah, poderia ser eu que deveria estar nessa vaga. O espírito da inveja começa a manipular ele. E você sabe o que matou Jesus? Por que mataram Jesus? Não foi porque Jesus fazia milagres. Talvez também não foi porque Jesus expulsava demônios. Mas é porque eles tinham inveja de Jesus. Porque tudo que Jesus fazia dava certo. Eu quero te dizer que nós estamos vivendo os últimos minutos e vem aí o apocalipse zumbi. O Espírito de Deus está dizendo, será de uma noite por dia, você vai dormir, quando acordar, se você não for arrebatado, você verá o que eu estou te dizendo. O meu canal foi penalizado, desmonetizado, por quê? Porque eu tive um sonho de pessoas comendo pessoas. E não é ficção. Tudo que acontece hoje, sonhos de terror não é confissão, filme de terror não é ficção. Eu vou separar vocês. Eu e ela, essa noite matando um monte de zumbi, e nós vamos matar mesmo. Pregar estaca no coração deles, na testa dele. Aí não tem problema, o importante é a arma. O que eu estou falando, me chame de louco, de doido, do que quiser. Chamaram Noé de louco, velho louco. Que nada, Noé, você é louco. Pela teologia, Noé estava na África. E na África não tinha mar, no lugar que ele estava. No continente africano. Eu aprendi no ensino médio que a África não é país, é continente africano. Eu passei no Enseja sem estudar. Formei no ensino médio sem nem saber o que ia cair. Mas chegou lá o Espírito Santo de Deus. Mas olha só, não faça isso porque a Bíblia diz, como que Deus vai lembrar uma coisa a gente se a gente não estudou? Mas eu já sabia pela experiência mais ou menos própria, né? Eu estudava alguém e falava, a metáfora, o que é isso, hein? Metáfora. Eu vou procurar para me saber, eu sabia. Exegese, não, exegese. Aí eu sabia porque um tiquinho assim eu peguei uma teologia. Meu sogro disse assim, você tem que aprender teologia. Na Assembleia de Deus. Aí pode. Eu vou entrar nessa teologia. Pastor, mas eu preciso aprender a teologia. Precisa aprender a teologia porque como que você vai pregar? Para mim a teologia que fazia um pregador. Na verdade a teologia ela cria 95% monstro contra Deus. Porque quando o cara cria uma fama pela eloquência de falar, pela exegese da interpretação do texto, as pessoas começam a navegar na pregação dele. As pessoas até pensam que ele é o próprio Cristo que está ali na frente. O espírito do engano entra dentro dele e nós nos convencemos que ele é homem ou mulher de Deus. Mas na verdade, eles gritam e soam como um sino vazio. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes e Ele açoita aqueles que querem estar no eu sou. Meu sogro falou, você tem que aprender teologia. Eu falei, poxa, mas pra quê? Eu vou ter que aprender teologia? Eu vou. A Bíblia diz, crescer em conhecimento e na... Então, teologia é conhecimento. Na graça é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu falei, tá bom. Eu vou aprender teologia. Eu não gosto muito de estudar assim, não, sabe? Porque primeiro eu parei na 5ª série, depois eu fiz um Instituto Rio Branco, correspondência. Aí me mandaram o diploma dizendo que eu tinha o 1º grau. Só que nem o MEC reconhecia aquele trem. Eu ia fazer curso, 1º grau. Mas na hora que eles olhavam, falavam assim, o MEC não reconhecia. Eu falei, esse me enganou. Mas agora não, agora eu posso apresentar o certificado de ensino médio, porque o Enseja reconhece. Né, negão? Eu falei pra você aí. Eu aqui empurrei todo mundo pra isso. Você vai fazer e vai. Só tem um filho meu pra chegar a completar o ensino médio. Por causa de um ponto, pois é. Aquele lá que está lá, o baterista, eu falei, vai lá, senhor, vai fazer o ensino médio, Deus tá mandando pra nós. Eu não, já tinha um tempo que eu tinha falado, não vou nada, não vou passar não, vai. Aí ele foi, de primeira passou. Eu sempre chutava, sabe, ô irmão Marcelo? Eu sei lá, às vezes, eu acho que o meu maior erro, eu só estudo Bíblia. Bíblia eu gosto de ler, interpretar, gosto de... Mas esse negócio de pegar esse tal de português, irmão, eu já falei que eu não sou português, então eu não tenho que ficar falando português, eu não nasci em Portugal. Não, que brasileiros, são eles que inseriam uma língua aqui em nós, e nós falava tupi-guarani. Tem nada a ver com português, nossa língua é tupi-guarani, irmão. Ou tô errado? Aí outros vai, estuda tanto e diz assim, olha, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Aí Deus me dá um ensinamento e começa a estudar e guardar. Aí eu acredito, eu digo assim, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil? Quem concorda que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, levanta a mão aí. Ninguém estudou? Ninguém estudou? Vocês não estudou? Não. Mas os índios já estavam. Mas os brancos, nós estamos falando do branco que descobriu o Brasil.
descoberta. Vamos lá. Então preste bem atenção. Quem descobriu o Brasil de verdade? Foi Pedro Álvares Cabral? Foi? Você sabe quem foi? Ah, então bom. Foi Pedro Álvares Cabral, sim ou não? Hã? Foi ou não? Foi ou não, missionário Hildo? E você que está me assistindo aí, que dá uma de herói, foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral que trouxe essa idolatria para dentro do Brasil, sabia? O povo é idólatra por causa disso. Não, irmão, a mensagem aqui é muito grande. Jesus, não vai dar não, né? Vamos dividir em capítulos? Sexta-feira. Irmão? Eu estou sentindo que eu estou sentado junto com vocês me ouvindo. Eu falei com a missionária Hilda ali, missionária Hilda, eu estou meio voado. Eu falei com a minha esposa, olha, eu estou sentindo uma coisa que eu senti há muito tempo quando nós estávamos em Rondônia. Eu estava dirigindo uma Belina. A Belina era luxuosa, irmão, tão luxuosa que quando parava numa praça para comer um churrasco, as pessoas comiam banana, comiam espetinho e jogavam dentro dela. Pensava que era lixeira. A minha Belina, meu carro era ungido. Onde parava tinha uma poça de óleo. Virava barco. Então veja bem, onde eu parei? Então, se vocês não sabem quem descobriu o Brasil, então vai estudar a história. Agora, uma coisa que eu era ESP é a história. Agora, português, matemática, meu irmão, quem inventou esse trem aí, Deus me livre. Se for Deus, glória a Deus. Mas se Deus deu a sabedoria ao homem, misericórdia. Porque o trem é ruim. Esse negócio de português não é comigo, não. Por isso que eu preferia fazer Tupi-Guarani. Esse negócio de gráfico, gramática, de não sei o que, metáfora, não sei o que, divisão, raiz quadrada, nem redonda eu não sabia. Deixa eu dizer pra você, quem descobriu o Brasil de verdade não foi Pedro Álvares Cabral. Sabia disso? Fugiu da escola, né? Fugiu, o professor tá assim, lá, fulano de tal, pulando lá os muros, a cerca, fugiu da escola. Quem descobriu o Brasil, irmão? Dicionário. Quem descobriu o Brasil? Vocês aí do ensino médio. Tá, nós estamos preocupados com a mensagem, E o Brasil faz parte da palavra de Deus que está na mensagem. Marcos capítulo 13 fala sobre o Brasil, e aí? Então pula, rasga Marcos 13. É tanto que o Edir Macedo trouxe o tempo de Salomão para cá e desgraciou o nosso país. Se vocês não querem aprender, pastor aqui ensina direito penal, técnico operacional, segurança física de instalação, CIPA, os pastor aqui ensina código, processo civil, Constituição Federal e Bíblia Sagrada. É isso mesmo. Acertou Américo Vespúcio. É isso aí. Américo Vespúcio foi o verdadeiro descobridor do Brasil. E muito vai lá e coloca Pedro Álvares Cabral. Américo Vespúcio foi que descobriu o Brasil. Ele só não anunciou que ele tinha descoberto. Aí o homem Cabral veio cá e anunciou. É a mesma coisa de você ver a nota de 100 ali e não pegar, e ver um outro e pega, é ele que vai gastar. Então preste bem atenção, segundo a palavra de Deus. Volto a dizer, Apocalipse fala sobre idolatria. Então tem muito crente idólatra que diz que só vai ao templo, só vai falar com Deus se eu for lá na igreja. Aí vem um idiota, um imbecil, dando um de crente, e nós sabemos que ele é um reptiliano para mim, porque a eloquência dele é muito forte. E para crente burro, da orelha grande, que ama a mula, ou não, melhor, que ama o Balaão, porque a mula, por ao menos, se livrou Balaão, era mais inteligente que Balaão. Então, volto a dizer para você, quando eu falei para você que meu... Não, por que eu entrei nesse negócio do Brasil, irmão? Porque o meu sogro falou que eu deveria estudar na teologia. E quando eu me deparei com a teologia da EPOD, da Assembleia de Deus, que agora para mim é sem Deus, mas tem muito homem e mulher de Deus lá dentro, só que existe, estão dormindo. Aí eu deparei lá que os dinossauros, rinossauro, esses ossos grandão que estão aparecendo aí, era dos dinossauros. E eu comecei a pregar isso, meu sogro falou, para aí, meu filho. Mas está na teologia, que veio como é que chama? Meteoro, matou todos os dinossauros, rinossauro, biquirossauro, rendedechorassauro, e falou um monte de coisas estranhas. E eu falei com o meu sogro, falou, você tá louco, rapaz, para de pregar isso aí. Falei, eu tô estudando a teologia. Sabe que o povo? Aí eu falei, sabe de uma coisa? A partir de hoje eu vou até estudar a Bíblia, pegar alguma coisa. A Bíblia diz crescer em conhecimento na graça, mas não vou querer anel de teologia não. Eu vou chegar, eu vou estudar jejuologia, joelhologia, oraçãologia. Eu vou então santificologia, jejum, oração e santificação. A partir do momento que Deus começou, eu comecei a fazer isso, Deus começou a me usar. Eu era um crente idólatra, placa de templo, brigava com todas as pessoas quando falava da minha igreja. Até parece que eu tinha igreja, né? Só não conseguia vender ela. Aí, você é de qual igreja? Sou da Assembleia de Deus. Antigamente os crentes tinham um egoísmo, né?
Eu sou da Assembleia de Deus, Batista do Capeta, Quadrangular e do Diabo. Universal, então, é o rei das trevas. Eu sou da Assembleia de Deus. Deus falou assim comigo assim: vou te mostrar que você não é da Assembleia de Deus. Você é meu. E a Assembleia de Deus, praticamente eu fui expulso. Não que eles me expulsaram, mas porque eu comecei a visitar umas igrejas que tinha aquele negócio de: sai capeta em nome de Jesus, amarrado em nome de Jesus, vomita a macumba aí capeta. Quem é você, demônio? Você veio de onde? Tranca a rua, enche um caveira, tranca. Irmão, quero dizer que nós estamos agora no milímetro, porque se nós agora for expulsar demônio, é capaz de nós, pastores, sermos processados, porque estamos mexendo nas entidades satânicas que fazem parte de uma afro, que na verdade não faz parte da afro, faz parte do inferno. Mas eu tô aí, tô nem aí. Se aparecer o capeta, Lucifer, o tranca-rua, enche o caveira, Zé Pilintra, que não existe esses nomes dentro da palavra de Deus, eu tô mandando fogo nele. E quem tiver incorporado com ele vai levar fogo junto. Jesus não chamou covarde, ele chamou valente. A Bíblia diz que os medrosos, os tímidos não entrarão no reino de Deus. Eles podem arrancar meu pescoço, mas eles não podem matar a minha alma. Pra gente resumir em poucas palavras, que não dá mais, já é 5 para as 10. Aqui é 5 para as 10. 10 e 20 aonde? Não. Jeová, ele retrocedeu o tempo. O relógio de Acaz, lembra? Você lembra o relógio de Acaz? O relógio de Acaz retrocedeu 10 graus. Aqui também. Tá, não tá, irmão? Ô, irmão, a gente nem quase falamos nada. Eu nem comecei a mensagem, nem orei pro irmãozinho, nem contei um milagre. Rapaz do céu. Mas pra mim pesa porque eu tenho que ter petróleo pra vir de lá pra cá, né? Então cada ida e volta é 100. E às vezes aqui não dá nem um centavo de oferta. Eu vivo da fé. E digo pra você, tenho o maior prazer de apacentar 100 cadeiras e 10 cristãos ali nas cadeiras. Porque as cadeiras estão vazias, estão cheias de anjos, ouvindo a palavra daquele que nos criou. Agora eu sou mais importante do que anjo. Bate na mão do peito e fala assim: eu sou mais importante do que anjo. Agora diga assim: anjos estão para me servir. Quem é maior? Quem é servido ou quem está servindo? Quem é servido. A Bíblia diz que Deus deixou os anjos dele para o quê? Servir. E os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temos livre e os... É ele que nos guarda. É por isso que eu tenho intimidade com esses anjos de Deus, o arcanjo Miguel, Gabriel. Muitos falam: tá mandando em anjo. Não mando em anjo. Deus já deu ordem a esse anjo para mim obedecer e cuidar de mim. Agora vai eu pisar na bola com Deus, se Deus falar assim: mata ele, sim. Numa noite só o anjo matou quantos mil? 185 mil inimigos de Deus. Anjo não tem piedade de ninguém. E nós não devemos adorar a anjo. Nós só adoramos a Deus. Agora eu já vi vários anjos, já vi o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, meu irmão. Gabriel, não lembro, eu lembro que eu vi um outro, acho que é Rafael. Mas Gabriel sempre está do nosso lado, porque o Espírito Santo de Deus fala assim: o Gabriel está aí, mas Miguel está aqui. Mas eu estudei, isso aí eu estudei, dentro da palavra de Deus também, angiologia. Ou como muitos falam, angiologia. Então, irmãos, preste bem atenção, para nós reduzir. Senão eu vou ficar até depois da manhã aqui. Sabe de uma coisa, onde que está o melhor? É no final. O louvor foi maravilhoso, foi abençoado. Mas no final, que todo mundo estava cansado, dormindo, acontece um milagre. Tá, deixa eu só perguntar. Você é minha filha, mas vou te perguntar pra você. Eu, quando era jovem, meio um crente desmantelado, eu ia muito no cinema, sabe? E eu ficava 2, 4, 6 horas lá dentro e não me cansava, assistindo e repetindo o filme em todo momento. Mas quando a gente vem e ficar alguns minutos reunido com a igreja em um templo de pedra, dá cansaço, dá fome, dá dor de barriga, dá vontade de cagar, mijar, dá vontade de ir embora, dá vontade de chegar e falar assim: ó, tchau pra você, não vou voltar mais aqui. Porque muitas pessoas disseram: eu não volto mais aqui porque você termina o culto tarde. Mas um dia, em Amós capítulo 8 versículo 11, eles vão bater nessa porta e não vai encontrar. Eles vão andar errante de mar a mar, com fome e sede, não de pão e comida, de água e bebida, mas sim da palavra de Deus, e não vai encontrar. E muitos vão se lembrar. A Bíblia diz que muitos vão se lembrar e vai chorar, vai desejar um dia do Senhor aqui nessa terra. Mas quando você vai pro parque, pro circo, pra pizzaria, não cansa, né? Não cansa. Mas ouvir a palavra de Deus cansa. É ela que me alimenta, irmão. Eu já fiquei até 3 horas, 2 horas e meia da madrugada expulsando o demônio e saí alimentado em nome de Jesus, vendo aquela pessoa liberta.
E quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu não marco mais dia e nem hora, quem manda é Ele. A sua vinda aqui, saindo da tua casa, ou você estando em tua casa agora assistindo, participando deste culto, você não sabe se ao findar este culto você vai estar respirando. Você não sabe se você vai voltar para tua casa. Às vezes você está aqui olhando no relógio, apressado, você dá uma dor de barriga, quer comer, quer dormir, vou trabalhar, você levanta e vai embora, deixa o pregador falando. Mas no juízo final, se você não subir para o céu, não for salvo, você vai ficar de joelho, muitos e muitos anos de joelho, sentindo a dor de um ser humano nos ossos, até chegar o dia que você vai ser julgado e condenado. Você vai desejar um dia aqui sentadinho, ouvindo a palavra de Deus. Às vezes você fala, não, meu Deus do céu, já é 10 horas, já está tarde, horário do silêncio, mas o pastor não para, 10h10, 10h20, 10h30. Às vezes você não está vendo a luta e a guerra que está lá fora no mundo espiritual, que o diabo preparou uma cilada para te matar num acidente de carro, um ladrão com um tiro na tua cabeça. E a Bíblia diz, em tudo dai graça. E as pessoas não agradecem porque não tem um dedinho igual o Lula, mas ele tem 9 dedos ainda. O pior é se ele tivesse perdido a mão em tudo. Mas vou dar graça porque eu perdi meu dedo? Então. Vou dar graça porque eu perdi meu braço? Então. E se você perdesse as 2 pernas e tivesse vivo? Seria pior do que perder um dedo ou um braço, né? Aí, ó, amputou a perna, veio falecer. O papo tá bom aí? Como é que já converteu seu irmão aí? Já pregou aí? Já fez ele sentir a presença de Deus aí? Sabe o que eu fico pensando? Vocês têm tanto tempo para ficar batendo papo, armar lá. Por que vocês não chegam lá, faz uma reunião lá, arma lá e fala assim, ó, é o seguinte, ó, é pizza, Ô pai, senta aqui, ó, nós vamos bater um papo aqui comendo pizza, me convida que eu vou lá também. Mas aqui, nós estamos alimentando da palavra de Deus. Certa vez, chegou a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus lá fora. Alguém levantou e falou, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Jesus ensinando igual eu estou aqui. Ele disse, minha mãe, meus irmãos, minha família, meus parentes são esses que estão ouvindo a voz do meu pai aqui dentro. Se eles também são, eles entram e ouvem. Sabe de uma coisa, irmão? Tem época que o Espírito Santo de Deus, quando está para fazer alguma coisa, ele me faz andar flutuando. O dia que o anjo pegou o carro e dirigiu até em casa, que eu abri o olho, eu falei, como eu cheguei? Mas não vai dar para mim nem pregar, eu vou pregar domingo. Domingo! Os satanistas, os maçons, os crentes igrejeiros, os crentes diabólicos, os crentes politiqueiros, os crentes herodianos. Deixa eu só deixar para dizer para você. Quem queria matar Jesus quando mandou caçar o menino? Todos que tiverem, e depois ele deu ordem, todos que tiverem 2 anos para baixo, mate-o. Quem foi esse? Quem foi? O rei Herodes. Ele fingiu que queria ver Jesus para adorar, mas a intenção dele era matar Jesus, porque o rei Herodes estava possuído por verdadeiro Lucifer. Herodes vai construir um templo. Templo de quê? De pedra. O que você esperaria de rei Herodes? Que o templo lá dentro existiria um sacerdote santo que convertia o povo e que lia o Torá para o povo daquele lugar? Lógico que não. O sacerdote lá era tão pilantra, tão vagabundo, era bandido igual muitos sacerdotes hoje estão dentro desses templos de pedra, roubando. Eles não comem só a gordura das ovelhas, como a Bíblia diz, eles comem a gordura e vestem as lãs das ovelhas. Não, eles comem a gordura e não vestem mais a lã. Além de vestir, eles comem as lãs também. Está engasgado, entalado. Veja como aquele outro falso profeta chega, pede 10 milhões para pagar a dívida. Como se 10 milhões, irmão, fosse R$1. Gente, é uma mesquinha. Aí ele começa a te dar um monte de fantoche, um monte de feitiçaria, um monte de patuá. É tijolinho da prosperidade da construção, é fronha de dormir bem, é o perfume do boiadeiro, é o chão, é o papel do boiadeiro. Aí vai dando um monte. Aí o diabo chega e ainda te dá uma rosa ainda para seguir o seu verbo. A rosa que é Jesus. Leva essa rosa para casa. É Jesus que você está levando. Chega lá, benze o teu marido, a tua mulher, os teus bens, coloca em cima do altar, coloca em cima do lugar mais alto. E se você vê que essa rosa secou, é porque a maldição foi morta. Por que esses palhaços, filho de Satanás, não pegam uma rosa artificial e dá esse povo e fala, faz isso tudo e coloca lá em cima do guarda-roupa, de que fosse, vocês verem que a rosa secou, é porque a maldição foi embora. É lógico, é óbvio que pega uma rosa normal, natural, vai secar. Sabe o que é isso? É o diabo fazendo essas pessoas amaldiçoar Jesus. Porque a Bíblia diz em Cantares que Jesus é a rosa de Saron. E quando você fala toda maldição vem para rosa, toda maldição vem para rosa, você está lançando maldição em Jesus. Como na verdade você não consegue amaldiçoar Jesus, a maldição vai para quem? De volta.
Faça uma experiência, pegue uma bola, jogue na parede, espere ela arrombar a parede, quebrar a parede. Não vai acontecer isso. Essa bola vai quicar e vai bater em você. Por isso que Jesus diz, a Bíblia diz: roubará o homem a Deus, todavia o homem me roubais o que? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com a maldição que me amaldiçoa, é tu amaldiçoado. Jesus, Deus não amaldiçoa a imagem e semelhança dele, ele não pode, porque se Deus amaldiçoar a imagem e semelhança dele, ele está amaldiçoando a si próprio, e Deus não pode se auto-amaldiçoar. E quem que se amaldiçoa auto a si próprio? É aquele que rouba de Deus, porque ele lança a maldição contra Deus e a maldição volta contra ele. Mas eu quero só aqui, eu ia falar para vocês sobre, lembre bem, João capítulo 20, quando Maria foi visitar o túmulo de quem? De quem? De Jesus. Jesus estava dentro do túmulo. A Bíblia diz que ela foi lá visitar. Quando eu vou visitar, eu vou para fazer o quê? Maria ia lá para adorar Jesus dentro da caverna, ou ao redor da caverna. Então eu não vou continuar com isso, mas vou dizer uma coisa: em Israel até o dia de hoje se enterra as pessoas em caverna, e caverna lá é chamado também de templo, templo dos mortos. E dentro do sepulcro, o que tem lá dentro? O que tem dentro do sepulcro? O que tem, irmãos? Ossos podres. Como Maria foi visitar Jesus naquele sepulcro, teve alguém que impediu Maria entrar lá dentro, porque sepultura só serve para pôr defunto. Sepultura só serve para receber carniça. O anjo interpeliu na frente de Maria e disse: não, o que você procura? Maria, vendo de longe, viu ali o sepulcro aberto e falou: roubaram a meu Deus, roubaram a meu Jesus. Desesperou, porque Maria ia lá no sepulcro adorar a quem? A Jesus, adorar um morto. Sabe o que acontece nesses templos de hoje? O que tem feito os templos de pedra hoje receber uma igreja e apodrecer? Pecado, liberação dos pecados. A mulher pode andar de qualquer maneira, o homem pode andar de qualquer maneira, você pode jogar, fumar, prostituir, brigar, até mesmo chegar e ajuntar e dizer que é amigado com fé do casado é, do diabo é. Então, lugar de sepulcro, irmão, para encerrar, lugar de sepulcro é lugar de podridão. E o anjo não deixou Maria entrar lá dentro daquele sepulcro, porque ele disse: não, ele não está aqui. Por que você vem adorar aqui dentro? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Jesus então chama Maria e alerta Maria do lado de onde? Dentro do sepulcro ou do lado de fora? Jesus estava do lado de fora, porque quem continua morto no sepulcro está fedendo. E se você entrar dentro do sepulcro, onde coloca defunto e tira um, põe outro, você sai de lá contaminado. Mas eu não vou mais além, vou ficar por aqui. Mas eu vou postar um vídeo que eu já editei, está pronto para mandar. 2 horas para você comer pipoca e tomar refrigerante assistindo este vídeo e colocando a vida no altar. É bom começar. Bom, irmãos, para encerrar, eu sei que eu mandei um áudio para os irmãos e pedi aos irmãos que me ajudassem com R$120, que era R$119,90, parece. Então R$120 para me pagar a internet que você está assistindo aí agora. Quer dizer, não dessa. Mas tudo bem, mas dessa aqui. Alguns irmãos se compadeceram em ajudar, mas eu fiquei impressionado que um lobo pede 10 milhões e consegue 50 milhões, enquanto um pastor, um homem de Deus, pede apenas R$120 para pagar uma internet. É uma dificuldade para juntar. Não adianta o irmão falar assim: eu vou ajudar com 5, outro vou ajudar com 10. Se tem 10 irmãos, não vai dar o valor para a internet. E eu falei: Deus, tá travando, não sei se vai estar cortado. Mas eu falei: Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar a internet. É 120 só. O milagre vem e acontece quando eu chego aqui. O presbítero Johan disse para mim assim: pastor, alguém deixou um papel ali na fechadura da igreja antes de eu chegar e de eu abrir. Eu não vou mexer, o senhor sabe. Poderia ser um aviso: vou te matar. Poderia ser alguma coisa que viesse. Deus não deixou ninguém pegar, então eu cheguei, peguei naquela fechadura ali, hoje. E ao ler, eu li: dízimo, ore por essa pessoa, Deus sabe o que faz, o que é. E quando eu abro o pacotinho, lá tinha R$120. Tá aqui. Cadê aí, irmão? Já sumiu? Você capturou? Você levou? Alguém achou 120 aí? Hã? Ninguém achou? Se achar 120, por favor, me devolva 240, viu? Tá aqui, irmão, ó. R$120. Alguém deixou na fechadura da igreja, dizendo ser dízimo. Não identificou quem ele era. Aí Deus deu 120 para pagar e o que já foi dado para comprar o pão e a carne. Deus supre a necessidade dos seus santos. E aí, meu irmão? Você chega para abrir igreja, fechadura da igreja tem um papel dizendo dízimo.
E quando você lembra que você pediu 120 reais e ainda não tinha um valor para pagar, e Deus te manda tudo. Eu digo uma coisa, irmão, esse é o Deus que eu confio. Esse é o Deus que eu creio. Eu me lembro ainda acontecendo aqui neste ministério aqui, nós estávamos nesse tempo, quando meu filho baterista era pequenininho, e ele chegou com fome, nós saímos com fome de casa, e falamos, não, quando nós chegar no culto nós vamos pegar uma oferta e vamos comprar um pãozinho, nós vamos comer. Viemos, foi aquele culto de maravilha, expulsão de demônio, cura, milagres, e vamos fazer a oferta. Ninguém sequer deu um centavo. Voltamos todos de barriga vazia, com fome, parecia que tinha um monstro dentro da gente roncando. Eu falei, deve estar engolindo as vermes também. E nós chegamos em casa, falamos para os meus filhos, falando, gente, olha, a única coisa que alimenta a fome agora, sabe o que é? O sono. Porque quando nós dormimos, o sono alimenta o corpo. Então eu falei, vamos dormir hoje cedo, nós temos costume de dormir 2 horas da manhã, vamos dormir hoje 10 e pouquinha, 11 e pouquinha, e fomos dormir. Na manhã seguinte, de manhã cedinho, um bate campainha. Uma senhora que, na verdade, nem gostava de nós, porque eu pregava sobre doutrina, e a igreja dela é porta larga. Chega lá ela com uma cesta básica, e chega lá ela com um valor que eu não me lembro quanto mais, e diz, olha, eu vou te dizer uma coisa, pode até estranhar, mas eu estou aqui porque Deus tocou no meu coração e mandou eu vir aqui te entregar isso. Esta não foi de noite, mas foi de manhã. Mais uma hora a gente conta mais coisas, e lá tinha tudo que nós queríamos. Deus, ele não dá migalha, ele dá banquete. No deserto ele faz chover carne, e no deserto ele faz brotar água. Por isso eu creio que o meu Deus, ele tem me dado e supre a necessidade. Eu criei meus filhos e estamos criando meus netos. Até aqui o Senhor Jesus tem me dado. E não é com a igreja lotada, não, é a igreja sim. Porque o mais impressionante foi um dia que Jesus disse, vou te dar um caminhão. Falei, caminhão, Jesus? O dízimo que saía aqui, nem mesmo para pagar aluguel quase não dá. Tinha que fazer, como no dito popular, as vaquinhas, pedir aos irmãos. E um dia Deus me deu um caminhão sem nenhum centavo. Um dia nós subimos para o monte e eu disse, Senhor, nós temos até dia 20 para chegar a entregar a casa de aluguel. E eu só tenho esse carro. E eu quero uma casa. E Jesus disse, antes do dia 20 eu te tiro daí. Deus, antes do dia 20, faltando 3 dias, ele abriu 3 portas. Me deu uma casa de 10 cômodos lá em Curitiba. E falou, é sua. É só pegar se quiser ir pra lá. Mas eu não estava com coração para ir pra lá. Aí me deu outra casa lá em Igarapé e outro carro para me andar. Também eu não queria. Eu quero ir para Belo Horizonte. Aí Deus vai me dar uma casa onde nós estamos morando ali. Uma casa que na época valia 150 mil. Eu troquei no carro que valia 35 mil reais. Quem é esse? Esse é o Deus que eu sirvo. O milagre de vir da Bahia, eu já contei, é um milagre na verdade que só Deus faz. Vamos levantar? Vamos orar a Deus? Vamos orar a Deus para Deus abençoar esse dizimista. E não só abençoar esse dizimista, mas abençoar todos os dizimistas e ofertantes. Mas esse aqui foi enviado de Deus. Quando você faz um compromisso com a obra de Deus, Deus abre porta para você, sabia? Lá em Rondônia, o rapaz estava desempregado, não tinha um centavo. E ele levantou a mão e disse, olha pastor, eu vou ajudar com, acho que foi 20 reais? Reais, pastor. A mulher dele pegou e falou, você é louco? Fazer um compromisso com Deus de 20 reais, você não tem emprego, não tem dinheiro nem para comprar pão, você vai chegar e fazer isso aí? Ele falou, vou fazer, não sei como, mas eu vou fazer. Ele fez o compromisso com Deus. No dia seguinte ele levantou de manhã, ao dobrar na esquina ele achou 120 reais. 20 ele pagou de compromisso, 100 ele comprou pão, alimento, carne e tudo mais. Olha que coisa, hein? E eu acho que quem fez foi até aqui, me deu essa aliança, esse pá de aliança aqui. Vamos lá, irmão, esse aqui foi ganhado também. Vamos orar. Senhor Jesus, querido amado, neste momento eu quero apresentar cada irmão, cada pessoa que está aqui. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar os teus filhos. Pai, eu quero te apresentar cada irmão que estão no Google Meet, no YouTube, Pai. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor querido amado, fazer a obra do Senhor na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, nós remetemos toda a maldição de volta ao remetente, e que a partir deste momento, Deus querido amado, o Senhor possa, Deus querido amado, quebrar toda a maldição. Senhor Deus, abençoa este irmão, abençoa essa irmã, coloca a gota do teu sangue nesta água, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, como nós já estamos tarde, hoje eu não vou orar para a irmã, mas a irmã já está sendo abençoada. Na sexta-feira a gente ora de novo, tá bom, minha querida? E vou dar a bênção apostólica aqui, alguma coisa mais, só isso mesmo, né? Diga comigo, pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo, vamos lá? Pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele, se Deus é por nós,
Pois é, esta é a razão. Diga comigo assim: Deus, em nome de Jesus, remetemos toda a maldição de volta à casa do remetente, ao titular e ao escambone, em nome de Jesus. Amém? Irmão, já orei, pedi a Deus para Deus abençoar a vida deste irmão, dessas pessoas, desse aqui, que Deus sabe o que quer. Que Deus possa resolver o problema desta pessoa de imediato. Certamente Deus mandou ela vir aqui, é porque a bênção dela estaria aqui. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém? Graça e paz a todos, santos irmãos, e até sexta-feira, em nome de Jesus.